Uma sombra se projeta sobre as fronteiras sul-americanas, algo que não víamos há décadas. O próprio comandante do Exército Brasileiro reconheceu, de maneira discreta, desafios que se infiltram em áreas estratégicas, um alerta que vai muito além da rotina de patrulhamento e monitoramento. Enquanto o Brasil observa, um vizinho toma decisões que mudam o jogo da segurança regional, exigindo atenção e análise detalhada. No centro desse cenário, a Argentina, sob o governo de Javier Milei, tem adotado uma postura que atrai olhares atentos. Seu governo, conhecido por movimentos polêmicos e estratégicos, implementou medidas que, à primeira vista, parecem voltadas exclusivamente à proteção de seus interesses internos. Mas quando analisamos o contexto geopolítico, percebe-se que essas ações repercutem além de suas fronteiras, gerando reflexos diretos para o Brasil, especialmente em regiões sensíveis como Misiones, próxima de Dionísio Cerqueira e Barracão. A Argentina, em diferentes momentos, anunciou medidas de segurança, que incluem o reforço de cercas e barreiras em pontos estratégicos, inicialmente visando o controle de contrabando, tráfico de drogas e fluxos migratórios irregulares. Entretanto, quando conectamos esses pontos, vemos que a iniciativa não se limita a questões locais. Há uma aproximação clara entre Buenos Aires e parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos, o que muda o equilíbrio estratégico na região e coloca o Brasil em uma posição delicada, exigindo uma leitura mais atenta do cenário. O Exército Brasileiro, atento a movimentações de interesse nacional, monitora em silêncio esses desenvolvimentos. A fronteira sul, que historicamente manteve um ritmo mais tranquilo, passa a ser analisada com outros parâmetros, considerando não apenas questões de imigração e segurança pública, mas também impactos políticos e estratégicos decorrentes de ações argentinas que, ainda que justificadas oficialmente como medidas de proteção interna, podem alterar o equilíbrio regional. Ao longo da história, medidas defensivas de um país sempre tiveram repercussão para os vizinhos. O reforço de fronteiras, ampliação de cercas e controle de tráfego de mercadorias e pessoas são elementos que, quando observados isoladamente, parecem rotineiros. Mas quando analisados em conjunto com decisões políticas e econômicas, assumem outra dimensão. No caso atual, a Argentina demonstra um movimento que conecta segurança, política e diplomacia em uma única estratégia, exigindo do Brasil atenção, planejamento e diálogo constante para garantir que seus interesses não sejam comprometidos. Além da presença física das tropas e do reforço de barreiras, a região também observa uma modernização dos meios de vigilância e patrulhamento. Veículos blindados, monitoramento aéreo e exercícios coordenados indicam uma postura mais assertiva de defesa por parte argentina. Essa postura exige que o Brasil, em contrapartida, continue fortalecendo suas capacidades de monitoramento, inteligência e resposta rápida, assegurando que qualquer risco seja detectado e neutralizado de forma eficiente, sem gerar escaladas desnecessárias. As consequências para o comércio, o fluxo de pessoas e a cooperação bilateral são significativas. Fronteiras mais controladas impactam diretamente o transporte de mercadorias, o turismo regional e o intercâmbio cultural. Por isso, além do aspecto militar, é necessário compreender os efeitos econômicos e sociais dessas ações. O Brasil precisa equilibrar segurança com manutenção de relações diplomáticas, garantindo que medidas preventivas não se transformem em obstáculos para a integração regional que, historicamente, trouxe benefícios para ambos os países. Outro ponto relevante é a comunicação entre governos. A transparência e o diálogo são essenciais para evitar mal-entendidos que possam escalar tensões. Enquanto autoridades brasileiras monitoram de perto a implementação dessas medidas, é importante que haja canais abertos de informação e cooperação, permitindo que ajustes sejam feitos em tempo hábil, reduzindo riscos de confrontos ou ações interpretadas de maneira equivocada. O cenário atual também serve como alerta para a necessidade de atualização contínua das estratégias de defesa e de políticas de fronteira. O Brasil, com fronteiras extensas e variadas, precisa de soluções que combinem tecnologia, inteligência e presença física, garantindo que qualquer ameaça seja identificada rapidamente. A colaboração com países vizinhos, o uso de drones, sistemas de monitoramento eletrônico e a capacitação de tropas locais são ferramentas indispensáveis nesse contexto. Não se trata apenas de militarização ou de medidas defensivas isoladas. Trata-se de um planejamento estratégico amplo, que considera política, economia e segurança de maneira integrada.
A postura da Argentina, especialmente com a adoção de medidas de reforço de fronteira, evidencia a complexidade do ambiente sul-americano e a importância de o Brasil se manter vigilante, adaptando-se às novas circunstâncias sem comprometer suas prioridades internas e externas. Em paralelo, a percepção pública e midiática sobre essas ações influencia a narrativa política e a confiança na gestão das fronteiras. É fundamental que informações precisas, verificáveis e contextualizadas sejam divulgadas, evitando especulações e garantindo que a sociedade compreenda os riscos e as estratégias adotadas pelos governos. A consciência coletiva sobre segurança e diplomacia fortalece a posição do país em negociações e amplia a capacidade de resposta a qualquer eventualidade. Enquanto observamos esse cenário, é evidente que a América do Sul está diante de mudanças estratégicas importantes. O fortalecimento de barreiras, a modernização das forças e a postura assertiva de governos vizinhos exigem reflexão e planejamento cuidadoso. O Brasil deve responder com equilíbrio, mantendo a segurança nacional sem perder de vista a importância da cooperação regional e da diplomacia, elementos essenciais para a estabilidade e o desenvolvimento conjunto. Essa conjuntura nos lembra que, em geopolítica, movimentos aparentemente locais podem ter impactos muito mais amplos. Cada decisão, cada medida de controle de fronteira ou movimentação militar deve ser analisada sob múltiplas perspectivas, considerando consequências políticas, econômicas e sociais. O desafio do Brasil é compreender esse tabuleiro complexo, antecipar movimentos e agir de forma estratégica, preservando a integridade territorial e o interesse nacional. Por fim, este momento histórico evidencia a necessidade de olhar para a segurança não apenas como proteção física, mas como componente de uma política externa integrada que conecta defesa, diplomacia e economia. A fronteira sul é um exemplo de como medidas locais podem se transformar em peças-chave de um jogo maior, influenciando relações bilaterais e o equilíbrio estratégico de toda a região. Diante desse panorama, cabe a cada cidadão e analista refletir sobre os impactos dessas ações. Como o Brasil deve equilibrar segurança, diplomacia e desenvolvimento regional diante das mudanças na fronteira sul? Qual será o papel do país em garantir estabilidade sem comprometer relações históricas e oportunidades econômicas? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão sobre o futuro da América do Sul, porque compreender os movimentos estratégicos de hoje é fundamental para construir um amanhã mais seguro e equilibrado.